Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a personagem Beatriz vai protagonizar uma trajetória de superação. Inicialmente rejeitada pela própria mãe, Clarice, que não se lembrará dela, Beatriz enfrentará desafios intensos, em especial os ligados ao preconceito por ser uma mulher negra em uma época onde o racismo e o machismo ditavam muitas das regras sociais. No entanto, Beatriz não apenas superará esses obstáculos, mas também se tornará uma das figuras mais influentes da publicidade de sua época, ao ser escolhida como garota propaganda de uma grande marca de sabonetes no país. A trama de Beatriz começa quando ela descobre que sua mãe, Clarice, está viva. Determinada a confrontá-la e cobrar explicações sobre o abandono, Beatriz parte para o Rio de Janeiro. Ela carrega em si o peso de uma infância difícil, marcada pela ausência materna, e espera finalmente entender por que foi deixada para trás. O que Beatriz desconhece é que Clarice sofreu um acidente grave anos antes, o que lhe causou uma perda de memória. A única coisa de que Clarice se lembra é que tinha uma filha chamada Beatriz, mas não tem qualquer lembrança concreta da verdadeira filha que ela abandonou. Nesse cenário complicado, surge a vilã Maristela e seu filho, Juliano. Aproveitando-se da fragilidade de Clarice, eles arquitetam um plano para enganá-la e tomam o controle da situação. Inventando uma nova versão da história, eles manipulam Clarice para acreditar que outra menina, também chamada Beatriz, é sua verdadeira filha. Com essa mentira, Maristela e Juliano criam uma situação que impede Clarice de reconhecer a verdadeira Beatriz, reforçando um ambiente hostil para a protagonista. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Após anos de espera, Beatriz finalmente chega ao Rio de Janeiro e logo percebe que a realidade que encontra é muito diferente do que imaginava. Em vez do encontro afetuoso que esperava, ela se depara com uma mãe que não a reconhece, uma sociedade elitista e preconceituosa e um cenário emocionalmente desafiador. Nesse contexto, Beatriz conhece Beto, um jovem carismático com quem desenvolve uma conexão especial, e Glorinha, que se torna sua amiga e grande apoiadora. Glorinha, sempre leal e otimista, decide ajudar Beatriz em sua busca. "Vou usar meus superpoderes para te ajudar a encontrar tua mãe", diz Glorinha, em uma cena marcante. Como moradora da pensão de Yolanda, ela representa a amizade e a força que Beatriz precisa para enfrentar os momentos mais difíceis. O reencontro entre mãe e filha acontece na inauguração de uma loja da perfumaria carioca. Mas em vez de ser um momento de felicidade, ele acaba se transformando em um pesadelo. Clarice não reconhece Beatriz, o que leva a jovem a acreditar que foi substituída pela falsa Beatriz criada por Maristela. Esse encontro doloroso marca um ponto crucial na trama, pois a dor do abandono e da rejeição reforça a determinação de Beatriz em superar os obstáculos que surgem em seu caminho. Ao princípio, Beatriz reluta em aceitar o convite, devido à ligação da empresa com Clarice e Juliano. No entanto, com o incentivo de Glorinha, ela decide encarar a proposta como uma chance de construir sua independência e de finalmente se estabelecer em um novo ambiente. Como garota propaganda de uma das maiores marcas de sabonetes do país, Beatriz desafia os padrões dos anos 1950. Sua presença na publicidade de uma empresa renomada quebra tabus e redefine o papel da mulher negra na mídia. Além de alcançar uma visibilidade inédita, Beatriz abre portas para que outras mulheres, especialmente negras, sejam vistas e valorizadas na sociedade e no mercado de trabalho. A decisão de Beatriz de se tornar a garota propaganda representa um momento histórico na trama, pois mostra sua capacidade de se reinventar e de superar as adversidades. O sucesso da campanha publicitária a transforma em um ícone, trazendo não só fama, mas também o respeito que sempre lhe foi negado. Conforme Beatriz se torna mais conhecida,
Clarice passa a ouvir falar da nova estrela da perfumaria carioca, mas não percebe que é a sua verdadeira filha. Ainda assim, algo na jovem lhe chama a atenção. Aos poucos, Clarice se sente mais curiosa a respeito de Beatriz, despertando a desconfiança de Maristela, que teme que qualquer proximidade entre as duas revele a farsa. Beto também percebe que algo estranho está acontecendo. Ele nota a semelhança entre Beatriz e Clarice, especialmente em certos gestos e traços. A proximidade de Beto com Beatriz o leva a investigar o passado e descobrir informações sobre a vida da jovem. Ele começa a desconfiar da história que Maristela contou a Clarice sobre sua suposta filha e compartilha essas suspeitas com Beatriz. A revelação de que sua mãe talvez não a tenha abandonado por vontade própria desperta em Beatriz um misto de esperança e insegurança, pois ela não sabe se Clarice acreditará nela quando a verdade vier à tona. Enquanto o clima de tensão aumenta, Juliano, cada vez mais incomodado com a influência que Beatriz exerce sobre Beto e Clarice, trama uma nova armação para desacreditar a jovem. Ele consegue manipular algumas fotografias e cria um escândalo envolvendo o nome de Beatriz na tentativa de destruir sua reputação e fazer com que a perfumaria carioca a demita. A notícia se espalha rapidamente e Beatriz, mais uma vez, vê seu sonho ameaçado. No entanto, com o apoio de Beto e Glorinha, ela decide não se calar diante das acusações. Em uma entrevista à imprensa, Beatriz expõe a situação e denuncia as dificuldades que enfrentou por ser uma mulher negra no mundo da publicidade. A entrevista gera grande repercussão e divide opiniões, mas muitos começam a ver em Beatriz um símbolo de resistência e inspiração. O escândalo chega aos ouvidos de Clarice, que, impressionada com a coragem de Beatriz, decide conhecê-la pessoalmente para esclarecer o que realmente aconteceu. Nesse reencontro, que ocorre em uma das sedes da perfumaria carioca, as emoções afloram. Beatriz, mesmo magoada, se mostra disposta a falar a verdade, enquanto Clarice, visivelmente abalada, sente uma conexão inexplicável com a jovem. Durante essa conversa, Clarice começa a questionar as informações que recebeu de Maristela e Juliano ao longo dos anos. Aos poucos, a verdade sobre a farsa começa a vir à tona e Clarice percebe que foi enganada. Ela enfrenta Maristela e exige saber o paradeiro de sua verdadeira filha. Confrontada, Maristela tenta manipular a situação, mas pressionada por Beto e Glorinha, acaba confessando parte da verdade. Depois de anos de separação e sofrimento, Clarice finalmente reconhece Beatriz como sua verdadeira filha. Em uma cena emocionante, as duas se abraçam e Clarice pede perdão por todos os anos de ausência e por ter acreditado na mentira de Maristela. Beatriz, emocionada, vê naquele momento o fechamento de uma ferida que carregava desde a infância. Ela sente que finalmente encontrou o lugar ao qual pertence e, mais do que isso, vê na reconciliação com a mãe a chance de recomeçar com um novo propósito. A partir desse reencontro, Beatriz decide usar sua fama e influência para combater o preconceito e abrir portas para outras mulheres negras na publicidade. Ao lado de Clarice, que também se sente motivada a mudar, ela começa a idealizar uma nova campanha para a perfumaria carioca. Desta vez, destacando a diversidade e a beleza das diferentes culturas do Brasil. A trajetória de Beatriz em Garota do Momento é marcada pela resiliência e pela luta constante por reconhecimento e respeito. Seu reencontro com Clarice representa o triunfo do amor verdadeiro sobre a mentira e a manipulação, e sua ascensão como figura pública simboliza a quebra de barreiras para todas as mulheres que, como ela, enfrentaram o preconceito e os desafios de uma sociedade excludente. Essa nova fase de sua vida é, ao mesmo tempo, o encerramento de uma longa busca e o início de uma jornada de transformação. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida. E clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.